Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo comparativo, dessa vez trazendo aqui esta obra interessantíssima, Introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa, né? É o Andreas Kistenberg, o Scott Keeler e Charles Collins, da Editora Vida Nova, quase 1.300 páginas. E temos aqui, né, Editora Vida Nova, temos a Introdução ao Novo Testamento, comparativo de duas introduções, do Raymond Brown, Editora Paulinas, né? Com 1.135 páginas. Então temos aqui um pouquinho mais de páginas nessa introdução e vamos trazer aqui o comparativo. Só lembrando a você, nós temos vídeos de reviews individual de cada uma destas obras, tá bom? Se você quer ver mais detalhes, você procura aqui no nosso canal, só digitar o título do livro, você vai encontrar o review separado de cada uma delas. Mas hoje eu vou fazer um comparativo aqui, mostrando o que eles falam sobre a Epístola de Romanos. Tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte da família Point, se inscreva, ative o sininho da notificação, né? E compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, nos seus grupinhos aí que você está inserido, para que esse canal possa crescer, possa alcançar mais pessoas. Peço a você que deixe seu comentário, seu like, né? E assim você ajuda a engajar o canal, tá certo? Deixo também aqui fixado nos comentários, caso você queira ajudar o canal e adquirir essas obras, o link para você adquirir na Amazon, tá certo? Você adquirindo, comprando qualquer coisa, não somente esses livros, mas qualquer coisa na Amazon, você vai estar ajudando a gente. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo da família Point, é um grupo não para discussões teológicas, mas para divulgação dos lançamentos, pré-lançamentos, promoções do dia, de todos os sites, editoras aí que você possa imaginar. Se você deseja fazer parte do nosso grupo, basta você se tornar nosso apoiador a partir de R$10 mensais. O link do apoio está fixado aqui nos comentários. Para você entrar lá, você vai ver que nós temos uma meta para batermos, para alcançarmos. Quando a gente alcançar essa meta, nosso intuito é sortearmos livros de teologia mensalmente para todos os apoiadores. Tá certo? Então se torne nosso apoiador. O link está aqui. Tá bom? Estamos quase chegando lá, quase batendo essa meta. Então vamos ver primeiramente a introdução do Kistenberg, manjedoura, cruz e a coroa. Você sabe, é uma obra, né, massa de praticamente 1.300 páginas. E eu já deixei marcado aqui, né, uma introdução, então ele vai abordar todos os livros, né, da Bíblia, o melhor do Novo Testamento, né. Temos aqui o capítulo 13, na página 699. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Capítulo 13. Conhecimentos essenciais. Conhecimentos básicos. Os estudantes deverão conhecer os fatos centrais da carta de Paulo aos Romanos com relação à história. Né? Deixa eu pegar um negócio aqui para deixar o ventilador tá ligado. Aí o vento tá batendo aqui, tá mexendo com a página. Então vamos lá. Os estudantes deverão conhecer os fatos centrais da carta de Paulo aos Romanos com relação à história, deverão ser capazes de identificar o autor, data, origem, destino e propósito do livro. Com relação à leitura, deverão ser capazes de fornecer um esboço básico do livro, identificar os principais elementos do conteúdo do livro encontrados na discussão unidade por unidade. Com relação à teologia, os estudantes deverão ser capazes de identificar os principais temas teológicos nos livros de Romanos, conhecimentos intermediários, além do domínio do conteúdo essencial identificado no conhecimentos básicos. Os estudantes deverão ser capazes de apresentar argumentos em favor das conclusões históricas, literárias e teológicas. Com relação à história, deverão ser capazes de discutir as evidências em favor da autoria paulina, data, procedência, destino e propósito. Com relação à literatura, deverão ser capazes de fornecer um esboço detalhado do livro. Com relação à teologia, deverão ser capazes de discutir os principais temas teológicos no livro de Romanos e as maneiras pelas quais eles contribuem de forma única para o cânon do NT. Conhecimentos avançados. Além do domínio do conteúdo essencial identificado nos itens, conhecimentos básicos e conhecimentos intermediários, os estudantes deverão ser capazes de interagir criticamente com propostas alternativas relativas à nova perspectiva sobre Paulo, quanto a Romanos, e com os estudiosos que sugerem que a carta original de Paulo aos Romanos terminava no final do capítulo 14 ou 15. Além disso, deverão ser capazes de avaliar a classificação de Romanos quanto ao gênero literário. Que fatos-chave de Romanos, ó. Introdução propriamente dita.
Paulo escreveu a carta aos Romanos depois das cartas aos Gálatas, Tessalonicenses e Coríntios. Ele é produto do pensamento teológico maduro de Paulo e uma apresentação completa de seu evangelho. Na verdade, o livro de Romanos pode ser a carta mais importante que já se escreveu na história humana. Rapaz, incontáveis multidões nos tempos... Você concorda, né, com que a Epístola de Romanos é o livro mais importante da história humana? Diz aí. Incontáveis multidões nos tempos modernos têm confessado sua fé em Jesus como Salvador ressuscitado, depois de terem sido conduzidos através de uma série de textos conhecidos como a Estrada Romana, extraídos desta carta. Embora algumas das verdades dessa carta ainda desconcertem eruditos, as suas afirmações básicas são suficientemente claras para orientar crianças e adultos à fé em Cristo. Assim, não é de surpreender que esta carta seja o livro favorito de NT para muitos, né? Eu acho que, sim, talvez João também esteja aí pau a pau, né? Nessa concorrência, né? No Evangelho de João. Alguns dos mais influentes teólogos e líderes cristãos na história da igreja foram convertidos ao cristianismo enquanto estudavam este livro. No verão de 386, Aurelius Augustinus, professor de retórica de Milão, estava chorando no jardim de seu amigo Alípios enquanto lutava com a decisão de abraçar ou não a fé cristã. Ele ouviu uma criança em uma casa vizinha cantando Tolle lege, pegue e leia, em latim, né? Ele correu para um banco onde estava um rolo da carta aos Romanos, começou a ler as palavras poderosas de Romanos 13, versículo 13 e 14, imediatamente resolveu seguir a Cristo. Mais tarde ele observou: eu não quis continuar lendo, nem precisava, pois instantaneamente, quando terminei a frase, infundiu-se em meu coração algo semelhante a uma luz de completa certeza e todas as sombras de dúvidas desapareceram. Um comentarista afirmou com razão: o que a igreja e o mundo devem a esse influxo de luz que iluminou a mente de Agostinho quando ele lia essas palavras de Paulo é algo que está fora da nossa capacidade de estimar. Aí você pode parar o vídeo aí, ó. Também durante essa leitura de Romanos, Martim Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia bíblica na Universidade de Wittenberg, descobriu que a retidão não era uma justiça de que Deus o levava a punir o ímpio, né? Ele se converte lendo, né? O justo viverá pela fé, você sabe muito bem. Tá vendo? Aí ele vai trazer aqui a história. Olha lá, o autor, a carta aos Romanos, alega ter sido escrito por Paulo. Historicamente, os estudiosos do NT têm tanta certeza da autoria paulina do livro que este tem servido como padrão para avaliar a alegação da autoria de Paulo em outras cartas. Charles Hodge, né, o príncipe de Princeton, um comentarista de meados do século XIX, pesquisou a forte evidência externa e interna para a autoria de Paulo, que concluiu, abre aspas para Charles Hodge: não há nenhum livro na Bíblia, nenhum livro antigo no mundo de que a autenticidade seja mais certa do que a desta epístola. Charles Hodge, né, foi reitor da Universidade de Princeton, pessoal. Ele é conhecido como príncipe, né, príncipe de Princeton. Não confundir com Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ok? Muito bem. No final do século XIX, a autoria paulina de Romanos foi contestada por alguns acadêmicos, mas seus argumentos foram considerados não convincentes pela grande maioria dos estudiosos. Tá vendo? Então temos aí, né, fazendo uma análise interessante aí da epístola aos Romanos. Você pode parar o vídeo se assim você desejar. Você vai lendo mais trechos interessantes nesse capítulo 13, onde ele vai tratar sobre essa epístola. Estou lembrando você, se você deseja adquirir essas obras, eu deixei o link fixado aqui da Amazon, aqui nos comentários, para que você possa estar adquirindo, assim você vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Olha que interessante, ó. Data. Romanos 15 contém importantes detalhes sobre os planos de viagem de Paulo que ajudam a datar a composição da carta. Romanos 15, 25 indica que Paulo estava prestes a começar ou tinha acabado de começar sua viagem a Jerusalém para entregar oferta de auxílio para os fiéis pobres de lá. Romanos 15, 19, verso 23 mostra que Paulo via sua obra nas regiões entre Jerusalém e o Ilírico como já terminada. Paulo tinha decidido levar o evangelho à Espanha. Passaria por Roma em sua viagem de Jerusalém para a Europa Ocidental. Ele já havia concluído a coleta da oferta na Macedônia e Acaia. Vendo? Origem, olha que interessante. Muito bem, 1.300 páginas, né? Vamos ver o que diz aqui o nosso querido. Só lembrando a você que essa introdução do Raymond Brown, editora Paulinas,
1135 páginas, tem review também aqui separado. Já deixei marcado aqui na página 737, que fala sobre Romanos. Capítulo 24, diz aqui, ó. Mais longo do que qualquer outra carta do NT, mais reflexiva do que qualquer outra carta autenticamente paulina, mas calmamente pensada do que Gálatas, ao tratar a questão-chave da justificação da lei, Romanos tem sido mais estudado dos escritos de Paulo, inquestionavelmente a obra da carta da teologia de Paulo. De Agostinho, passando por Abelardo, Lutero e Calvino, até Barth, essa carta tem desempenhado importante papel no desenvolvimento da teologia. Somente com um leve exagero poder-se afirmar que as discussões acerca das ideias principais de Romanos dividiram o cristianismo ocidental. Com efeito, poder-se encher prateleiras apenas com os debates acerca do tema principal da justificação. Pois é, né? Aí, ó, informações básicas. Raymond Brown tratando aqui. Contexto, ó. Existem dois assuntos introdutórios importantes. A situação da vida de Paulo, que serviu de contexto para a carta, e a história da comunidade romana que a recebeu. A primeira é relativamente fácil de discernir. Paulo escreve das proximidades de Cencreia, o porto de Corinto, pois ele recomenda Febe, mulher diácono daquela cidade, né? Diaconisa, 16, aos destinatários. Envia juntamente as saudações de Gaio, anfitrião de toda a comunidade de onde Paulo escreve, e existia um Gaio importante em Corinto também, né? Conforme escreveu, Paulo planeja uma coleta para Jerusalém. O apóstolo passou o inverno 57, 58, cronologia tradicional, em Corinto. A seguir, Atos 20, né? Passando pela Macedônia, Ásia e Cesareia. Voltou para Jerusalém, onde foi preso. Destarte, os estudiosos estão de acordo com o que Paulo escreveu de Roma, ou melhor, escreveu para Roma de Corinto, entre 57 e 58, ou mais cedo, na cronologia revisionista. Pois é, muitos autores dizem que foi entre 56 e 57, né? Um ano antes. O segundo assunto diz respeito aos destinatários da carta. De certa maneira de tratar o assunto, considerar a história do cristianismo em Roma, pano de fundo sem importância. Paulo não foi o fundador da comunidade cristã romana, e os defensores dessa abordagem supõem que ele sabia pouco a respeito dos cristãos romanos. Em sua carta, um compêndio magisterial de sua teologia, com reflexões gerais baseadas em suas experiências passadas, são mais importantes do que os assuntos de interesse imediato para os romanos cristãos, com conhecimento de causa. Frequentemente, essa visão está ligada à teoria de que o capítulo 16, que contém saudações de Paulo a 26 pessoas, não pertence à carta e, portanto, não foi endereçada a cristãos que Paulo conhecia em Roma. Contudo, se o capítulo 16 pertence realmente a romanos, a opinião dominante atualmente nos círculos de língua inglesa, e se Paulo, né, essa é a opinião, né, que de fato o capítulo 16 pertence à epístola, não seria um acréscimo posterior, né? Essa é a opinião atualmente no círculo de língua inglesa. E se Paulo conhecia tantas pessoas em Roma, presumivelmente ele sabia algo a respeito da igreja romana. Consequentemente, para uma abordagem mais popular, as origens cristãs em Roma, a capital do império e a natureza da igreja romana são importantes contextos. Havia provavelmente entre 40 e 50 mil judeus em Roma no século I d.C., e de acordo com os dados disponíveis, começando no século II a.C., muitos tinham lá chegado como comerciantes, imigrantes ou prisioneiros da região da Palestina-Síria. Laços políticos íntimos mantiveram-se por 2 séculos, quando Roma supervisionava cuidadosamente os reinados vassalos na Palestina e príncipes herodianos eram enviados a Roma para serem educados. Aí tem as notas, né? Então tem bastante coisa aí, bastante informação do nosso querido Raymond Brown. Você pode parar o vídeo, se assim você desejar. Só lembrando você, né, se você deseja ser nosso apoiador, o link do apoio está aqui fixado nos canais. Você vai fazer o canal aqui, né? Está fixado aqui no canal. Você vai fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, caso você se torne nosso apoiador primeiramente, que não é um grupo para debates teológicos, discussões teológicas, mas é um grupo tão somente para divulgação das obras teológicas, das promoções do dia, os lançamentos, pré-lançamentos, editoras, livros de teologias aí, desconhecidos, né, por muita gente. Análise geral da mensagem, ó. A fórmula introdutória de Romanos 1, verso 1 a 7, a ação de graças, Romanos 1, verso 8 e 10, e um prêmio
Romanos 1, 11 a 15, que serve de abertura do corpo, podem ser tratados em conjunto, pois apresentam interessantes traços que se entrelaçam. A omissão por Paulo da expressão "a Igreja de Deus está em Roma", ou "as igrejas de Roma", tem sido interpretada pejorativamente, embora a saúde de boa vontade a igreja doméstica de Roma. Especula-se que Paulo não considerava a comunidade romana uma verdadeira igreja porque não a criou e por causa da teologia dela. Isso é provavelmente errado. Paulo não seria desdenhoso numa carta destinada a ganhar o favor romano, a integrante de um grupo que não considerasse igreja. Dificilmente poderia chamar de amados de Deus e chamados à santidade, Romanos 1,7. Ademais, a omissão da palavra igreja no início de Filipenses, endereçada a uma comunidade que Paulo fundou e amou, mostra quão pouco confiável é esse argumento. Rapaz, os caras viajam, né? Tá vendo aí? Aqui temos umas notas de rodapé. Análise da mensagem aos romanos. Aí você pode parar aí o vídeo. Tá vendo? Tem bastante notas, né? Aí, ó. Aí, bastante notas. Mais notas de rodapé, ó. Raymond Brown, para quem não sabe, foi um grande erudito católico. Morreu ali no final dos anos 90, 1998. E ele era biblicista, né? Um estudioso do Novo Testamento tão respeitado que ele chegou a dar aula de Novo Testamento em uma universidade, uma faculdade de teologia lá em Nova York. Protestante, cara. Então ele circulava, né? Era muito respeitado, né? Entre os círculos protestantes dos Estados Unidos. Ele era americano, né? Tá aí. Acho que deu para você ter uma noção, né? Dessas duas obras interessantíssimas. Diz para mim se está no seu radar. Diz para mim se você tem, qual que você tem, qual que você achou mais interessante. Se porventura você desejar adquirir essas obras, você pode estar adquirindo aí através do nosso link da Amazon, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.